Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo tópico da nossa disciplina de Economia do Setor Público. O financiamento do gasto público é uma parte muito importante do nosso curso, que tem desdobramentos durante toda a disciplina, né, porque trata das fontes de financiamento de todas as despesas do governo, né? E a economia do setor público trata justamente de como o governo consegue adquirir recursos para financiar todas as suas despesas, né? Quais são as despesas do governo, que a gente vai ver numa próxima aula? Primeiro são os gastos de pagamento dos servidores públicos, dos ativos, dos inativos, as aposentadorias, os benefícios da Previdência Social. Então todo o gasto do funcionalismo público, que o governo precisa de recursos para pagar esses funcionários, ativos e inativos, de todo o gasto do governo para fazer a manutenção da máquina pública. Então são os gastos correntes para fazer com que o aparelho estatal funcione. Então os gastos administrativos, né, de limpeza, de manutenção, de adquirir materiais, enfim, para fazer a máquina pública girar, né? Temos as despesas com infraestrutura, com obras, rodovias, portos, aeroportos, despesas com serviços básicos que o governo precisa prestar à população, serviços de educação, de hospitais, presídios. Então, todas essas despesas existem receitas correspondentes. Então, o que a gente vai ver hoje é quais são as formas de financiamento de todo esse gasto público e qual é a classificação e a estrutura das receitas. Se a gente conseguir ter tempo, a gente vai falar um pouquinho também das categorias de tributos. Bom, então, antes da gente iniciar falando sobre as formas de financiamento, eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Vocês, na casa de vocês, na família, vocês costumam acompanhar a receita da família de vocês? Costumam acompanhar e contabilizar os salários que os pais de vocês recebem, ou até mesmo vocês, com estágios, bolsa, aluguéis dos imóveis, os rendimentos de aplicações financeiras, a venda de bens? Isso já é algo corriqueiro na vida de vocês ou não? Se sim, essas receitas, elas apresentam algum tipo de variação, como as comissões, as bonificações dos salários, entre outras? Bom, mesmo que a gente não faça isso na prática, né, eu queria que vocês pensassem o que poderia provocar essas variações nas receitas e como que vocês estimariam, né, essa variação, ou seja, como seria feita a previsão de uma variação na renda da família. Por que isso, né? E por que isso seria importante no controle do orçamento familiar? Para avaliar se todas as despesas da família são compatíveis com as suas receitas, tanto as receitas fixas, né, que em geral é o salário, tanto as receitas extraordinárias de venda de, não sei, algum bem, um carro, um imóvel, a ação, né, alguma causa na justiça ganha. E, mais importante, existe uma distribuição dessas despesas ao longo do mês? Ou seja, existem separações das despesas? A despesa de aluguel já está definida que vai ser 30% do salário total da família. Se sobrar um rendimento adicional, existe uma despesa que a gente está pensando em fazer, uma viagem de fim de ano, como que essa despesa seria financiada. Então, tudo isso o governo faz, lógico, numa proporção totalmente diferente, porém a lógica é como se fosse um orçamento familiar, e o objetivo da classificação orçamentária é justamente saber a origem de todas as receitas governamentais, para, depois de saber a origem, avaliar quais são os objetivos das receitas de acordo com a despesa
né, que está planejada no orçamento. Essas despesas, elas são responsáveis financeiramente, ou seja, elas têm uma compatibilidade das receitas que são previstas ao longo daquele ano no orçamento público? Bom, existem nas finanças públicas alguns tipos de classificação das receitas e também das despesas. E por que existem tantas classificações diferentes que a gente vai ver aqui? Basta a gente pensar, por exemplo, um exemplo bobo, mas que ajuda a entender o motivo, né, de tantas classificações diferentes, com tantas especificidades diferentes. Por exemplo, uma bióloga que esteja tirando foto numa floresta de alguns animais, e ela tirou foto de peixes, de gaivotas, jacaré, onça, tigre, enfim, uma série de animais, e depois ela chega em casa e precisa organizar essas fotos. Como que ela organizaria essas fotos para depois realizar o estudo que ela está pretendendo? Isso vai depender do objetivo dela com aquele estudo. Então ela pode separar essas fotos, por exemplo, em animais mamíferos e selvagens, ou então separar pelo tipo de locomoção que os animais fazem, então animais terrestres, aquáticos ou voadores, por exemplo, ou então nos tipos de animais, insetos, aves, répteis, enfim. Tudo vai depender do objetivo do estudo da biologia que ela quer realizar com aquela pesquisa. E da mesma forma funciona no orçamento público. Nós temos alguns tipos de classificação. Então a primeira classificação, que é talvez a classificação que vocês mais conheçam, é quando a gente avalia a saúde financeira do governo. É uma classificação muito importante, que é sempre mencionada nos jornais e nas análises econômicas, que se avalia o grau de saúde financeira do governo. Então, é uma classificação entre receitas e despesas primárias e financeiras. Quais são as diferenças? As receitas primárias, a classificação dela é só pensar que não há contratação de dívidas, ou seja, são receitas que não vão reduzir o patrimônio líquido do governo. Então, que tipo de receita é essa? Em primeiro lugar, são as receitas tributárias, que correspondem à maior fonte de arrecadação do governo, né? Os tributos são divididos em impostos, taxas e contribuições, que a gente vai ver numa próxima aula quais são as diferenças. As receitas de concessões, então concessões de portos, aeroportos, rodovias, todos esses tipos de receita vão gerar um aumento do patrimônio líquido, ou seja, não há um endividamento com esse tipo de receita, bem como os tributos. Originalmente, antigamente, a maior parte das despesas públicas, se não a totalidade, era financiada com a receita tributária. Mas ao longo do tempo, com o desenvolvimento da economia, com o aprofundamento das necessidades da população, o governo foi ficando com uma incapacidade de financiar todas as suas despesas apenas com a receita tributária. Então, uma alternativa que foi criada foram as concessões. Então, alguns serviços que o governo não estava realizando de maneira eficiente e que seria melhor destinar à iniciativa privada, não por meio da venda, e sim uma concessão do serviço, de forma que o licitante possa realizar o serviço e adquirir verba mediante a cobrança de taxas dos usuários, E com isso o governo arrecada também por meio da licitação. Então, essa é a primeira fonte de concessão. Existe também a concessão patrocinada, que é um tipo de arranjo de concessão um pouco mais recente,
que são as parcerias público-privadas. Isso acontece, por exemplo, quando aquela determinada atividade não gera lucro suficiente para a concessionária. Então, o governo precisa arcar com uma parte daquela despesa, de forma que a concessionária receba parte pelos usuários, né, parte daquele serviço pago pelo usuário e parte pelo governo. Então, um exemplo disso são os hospitais públicos, que não tem uma fonte de lucratividade alta, então o governo precisa arcar, né, com parte de todos esses gastos da concessionária. Um outro exemplo são os presídios, né, que não tem verba, não tem fonte de receita, então o governo passa a concessão para uma concessionária, né, mediante termos, e o governo vai pagar como se fosse um usuário, né? O usuário não somos nós, os consumidores, como por exemplo quando o governo faz uma concessão de uma rodovia, onde a gente paga pedágio, ou então concessão de saneamento básico, de energia elétrica, de ônibus municipais, intermunicipais, em que se paga a passagem. Enfim, todos esses tipos de concessão são também exemplos de receitas primárias. E também, o terceiro tipo de receita primária do governo é a venda de ativos, né? Que ao contrário da concessão, o governo está transferindo aquele ativo para o setor privado. Então é a privatização. O governo não está se endividando e ao mesmo tempo está arrecadando o dinheiro da venda daquele ativo. Existe uma particularidade que a gente vai ver na outra forma de classificação, que é a classificação entre receita corrente de capital, em que a privatização, a gente vai ver que ela tem uma especificidade, diferentemente da concessão. Mas o fato é que a receita primária, então, ela não gera endividamento. Então, é uma receita, digamos assim, saudável do ponto de vista financeiro para o governo. E existem as receitas financeiras. As receitas financeiras, elas geram um endividamento para o governo. Então, o governo é como se ele estivesse realizando um empréstimo, né? E os empréstimos, eles deverão ser pagos no futuro mediante o pagamento de juros e encargos e correção monetária. O principal exemplo de receita financeira é a venda de títulos públicos, né? Que é a maior parte da receita financeira do governo, que compõe a dívida pública, é a venda de títulos públicos. Então, o governo coloca à disposição dos investidores, tanto internos quanto estrangeiros, títulos públicos, indexados a determinada variável. Em geral, ele pode ser ou pré-fixado, né? Ou seja, indexado ao IPCA, a Selic, enfim, algumas variáveis econômicas. E aí o governo vai remunerar a cada mês ou a cada semestre aquele empréstimo que ele realizou. Então, o governo ele vai emprestar para o investidor e o investidor vai receber, ao final daquele período do governo, juros e encargos. Então, o governo está se endividando, né? A cada título que ele emite e que ele passa para as mãos do investidor, ele está se endividando com o principal que ele vai ter que pagar quando aquele título vencer, e também mediante ao pagamento de juros e encargos. A gente vai ver que a composição da dívida pública é composta basicamente por isso na próxima aula, e que cada vez mais o governo, com a dívida pública numa trajetória explosiva, tem que pagar cada vez mais juros e encargos. Então, comparando com o orçamento doméstico, a gente pode fazer uma analogia com as receitas primárias e financeiras, né? Então, a receita primária seria basicamente o recebimento do salário, né, pelo trabalho realizado ao final do mês, ou então a receita oriunda da venda de bens. Então, a receita, por exemplo, se a família tem um imóvel e recebe um aluguel, ou então
Se a família tinha um carro e fez a venda daquele aluguel, que seria, por exemplo, a privatização, né? E o salário seria uma analogia dos tributos. E a receita financeira seriam aquelas receitas que a família realiza para aumentar a sua renda no curto prazo, porém é fruto de vai gerar um endividamento no futuro. Então, quando você usa o seu cheque especial, você está recebendo uma renda extra, né? Mas que você vai ter que pagar e mediante o pagamento de juros e correções. Quando você faz um empréstimo num banco, é a mesma coisa. Você vai ter que pagar prestações embutido de juros. Então, a segunda forma de classificação é quanto à forma de ingresso. Essa classificação é dividida em receita orçamentária e receita extra-orçamentária. A diferença dessas duas classificações é em relação à temporalidade da receita, ou seja, se ela vai permanecer no orçamento ou não. Então, a receita orçamentária engloba todas as receitas arrecadadas, inclusive aquelas oriundas de operação de crédito, né? Então são as receitas financeiras, mesmo que elas não estejam previstas no orçamento. Então, por exemplo, pode haver receitas que elas não são incluídas no orçamento daquele ano, né? O governo, a cada ano, ele elabora o seu orçamento com base na lei orçamentária anual, também vai ser um assunto de uma próxima aula, e lá ele coloca toda a previsão de receitas. Algumas receitas não estão previstas nesse orçamento, mas mesmo assim elas podem ser consideradas orçamentárias. Então, por exemplo, impostos novos que são criados depois do orçamento estar aprovado, são receitas orçamentárias. E as receitas extra-orçamentárias, elas vão representar só entradas compensatórias, ou seja, são recursos financeiros que eles têm um caráter temporário. Então, eles não vão integrar a lei orçamentária anual. Então, essas receitas não estão previstas no orçamento daquele ano. Então, nesse caso, o Estado ele é mero depositário desses recursos. Então, ele é como se fosse um caixa temporário, né, que recebe aquele recurso. Então, por exemplo, a gente pode pensar em depósitos em calção, né, de um licitante que realizou um depósito em calção para depois de realizado o serviço pagar de fato e receber aquele depósito, aquele cheque de calção de volta. Então é um recurso que vai sair do orçamento. Fianças, operação de crédito por antecipação de receita, enfim. Esses embolsos, eles aumentam a disponibilidade do governo, mas em compensação aumentam também o passivo, né? Porque em algum momento aquela receita vai ser devolvida. Então, só para exemplificar, o que seria uma antecipação de crédito por antecipação de receita? É quando o governo tem alguma receita a receber, né, de alguma licitação, por exemplo, e precisa, por causa de uma insuficiência de caixa, antecipar aquela receita. E é claro que qualquer antecipação de receita vai gerar um encargo no futuro. Então, está havendo uma discussão, por exemplo, na Prefeitura do Rio, onde o prefeito Crivella propõe a antecipação dos royalties do petróleo em R$1 bilhão. Isso vai significar que nos próximos 7 anos o governo vai deixar de ter em caixa, em média, R$230 milhões, o que significa quase 1,6 bilhões ao longo desse período. Então, qual seria essa antecipação? A operação concederia a um banco, por meio de uma licitação realizada, o direito de receber esses royalties no futuro
E, em contrapartida, o banco daria agora, no presente, esses recursos de 1 bilhão. Né? Então, o governo, na verdade, é que teria o direito de receber esses recursos do royalties, do petróleo, né, através do fundo de previdência do município, mas em troca dessa antecipação de receita que o governo precisa, já que tem uma insuficiência de caixa muito grande, muito devido ao coronavírus, mas o governo já vinha enfrentando uma restrição de liquidez muito grande, a prefeitura então receberia 1 bilhão de reais, reduzindo temporariamente o déficit do caixa municipal. Porém, é uma redução temporária, uma vez que no futuro ela vai ter que pagar por esses recursos, não é um recurso que está incluído no orçamento. Acho que fica mais claro assim com esse exemplo. Aqui nós temos, nesse quadro, as diversas formas de receitas, ingressos orçamentários e extra-orçamentários. Então, os ingressos orçamentários são compostos basicamente das receitas tributárias, das receitas de prestação de serviços públicos, então serviços de educação, saúde, transporte, receitas de contribuições sociais, receitas de juros e operações de crédito, ou seja, quando o governo empresta dinheiro para municípios ou organismos, e a receita de amortização de empréstimos. Então, quando o governo empresta os seus recursos e no final do período recebe o valor principal. E os ingressos extra-orçamentários são, como a gente falou, depósitos em calção, depósitos de terceiros a pagar, consignações a pagar, salários não reclamados, ou seja, que são devolvidos pelo banco, e recebimento de depósitos não identificados. O terceiro tipo de classificação é quanto à origem daquela receita. Então, nós temos a receita originária e a receita derivada. A receita originária é uma receita oferida pelo Estado quando ele age como se ele fosse um particular. Então, é o Estado explorando o seu próprio patrimônio. Então, ele como exemplo, né, tem aluguéis de imóveis públicos, lucro das empresas públicas, preço público ou tarifas de serviços públicos. Então, por exemplo, tarifas de iluminação pública ou de limpeza urbana, são todas receitas de algum serviço que o governo está prestando à sociedade e que vai ter um retorno como se fosse uma empresa privada. Então, são as receitas originárias. São receitas como elas têm origem real num bem ou serviço que é vendido e faturado sob a forma de preços públicos ou tarifas. Então, ela não tem nenhuma imposição, como no caso da receita derivada. Ou seja, só paga quem deseja usufruir daquele serviço. E, ao contrário, a receita derivada são aquelas que derivam do poder de polícia do Estado em tributar a população. O que é o poder de polícia? É o poder de império do Estado. Então, aquela prerrogativa impositiva de cobrar do contribuinte, mesmo que ele não usufrua daquele serviço. Então, os principais exemplos, né, de receita derivada são os impostos e as multas. Como a gente vai ver nas próximas aulas, os impostos eles não têm nenhuma contraprestação do governo. Então, por exemplo, o imposto de renda, quando a gente paga o imposto de renda, ele não é destinado a uma despesa específica. Então, o contribuinte ele não está recebendo uma contraprestação do governo, no entanto, ele é obrigado a descontar aquele imposto automaticamente. Então, são receitas derivadas quando o governo ele vai explorar o patrimônio do particular. A quarta classificação das receitas é a classificação por nível.
Essa classificação ela tem por objetivo produzir informações estatísticas a nível nacional, agregado, e de caráter econômico e social de cada entidade do governo. Então, é uma classificação que tem como objetivo principal agregar os dados de receita para que se consolidem estatísticas que são importantes para avaliação de políticas públicas, avaliação macroeconômica da situação do governo a nível de receita. Então, quando a gente faz pesquisa no site do IBGE ou no site do Banco Central, por exemplo, essas são as receitas, essa é a forma de classificação de receita mais usual, né? E ela é dividida por níveis. Então, o primeiro nível dessa classificação é o nível de categoria econômica. Então, ela é separada entre receitas correntes e receitas de capital. Qual é a diferença dessas duas fontes de receita? As receitas correntes, elas vão aumentar o patrimônio, tá? Então, elas vão constituir um instrumento para financiar os programas e as ações correspondentes às políticas públicas. Então, da mesma forma que as receitas primárias, né, a maioria das receitas primárias, essas receitas elas não vão aumentar, elas vão aumentar o patrimônio. Então, é como se fosse o salário, né, que também vai aumentar o patrimônio no final daquele mês. Então, quais são as receitas correntes que aumentam o patrimônio público? A receita tributária, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, as receitas de contribuição, receitas patrimoniais, ou seja, receitas oriundas de rendimento, de exploração de um determinado bem, né, aluguel de terreno, por exemplo, e a receita dos serviços públicos. Em contrapartida, as receitas de capital, elas não vão aumentar o patrimônio. Mas vocês podem estar se perguntando, então ela é a mesma coisa das receitas financeiras? Não, existe uma diferença. A receita, quando a gente fala na classificação, aquela primeira classificação que a gente viu, né, da saúde financeira, a gente está falando da classificação entre receita primária e financeira, que é uma classificação que a gente vai olhar para o endividamento. Então, a receita financeira, ela vai aumentar o endividamento do governo. Já a receita de capital, não necessariamente ela vai aumentar o endividamento, porém, ela não vai aumentar o patrimônio. Então, um exemplo mais fácil de vocês entenderem a diferença é a receita de privatização, que está aqui, né, na alienação de bens. A alienação é a venda. Então, a privatização é uma venda de um bem do governo. O que a privatização faz? Ela não vai aumentar o patrimônio, porque o governo vai estar vendendo um ativo e recebendo um valor em dinheiro. Então, ao mesmo tempo que vai estar reduzindo o ativo, né, porque ele vai estar liquidando um bem, ele vai estar recebendo um dinheiro em troca. Então, no final da conta, não vai haver um aumento do patrimônio. E por não haver um aumento do patrimônio, essa receita ela é considerada uma receita de capital e não uma receita corrente que vai aumentar as disponibilidades de caixa do governo, né? Então, quando o governo arrecada uma receita corrente, uma receita tributária, ela vai estar reduzindo o déficit, como a gente vai ver nas próximas aulas, o déficit primário ou superávit primário. Já numa receita de capital como uma privatização, o déficit não é alterado, o patrimônio do governo não é alterado. Então, ao mesmo tempo que a privatização é considerada uma receita primária, porque
ela não gera um aumento do endividamento, ela é considerada uma receita de capital. Outros exemplos de receita de capital são as operações de crédito, que constituem-se em dívidas diretamente. As operações de crédito são os empréstimos que o governo faz mediante a colocação dos títulos públicos. Então ele vai estar recebendo um ativo, mas vai estar aumentando o seu passivo devido ao pagamento no futuro daquele título público. A amortização de empréstimos também é uma receita de capital, pois não aumenta o patrimônio. E outras receitas de capital. Uma observação aqui: o rendimento recebido de um título público, então, quando o governo ele é o depositário que empresta o título, né? Ou seja, a gente não está mais falando aqui do governo pedindo empréstimo, e sim quando ele empresta para os municípios, por exemplo, ele vai receber um rendimento, o governo federal. Esse rendimento ele vai aumentar o patrimônio. Então, se ele está aumentando o patrimônio, é uma receita patrimonial, é uma receita corrente patrimonial. A mesma coisa quando você pensa que você está fazendo um investimento no mercado financeiro de ações e você, no final do período, você compra uma ação, ela tem uma valorização e você vende essa ação. Existem aí duas fontes diferentes de receita segundo essa ótica. Tem a receita corrente, qual vai ser? É a receita da valorização daquela ação. Então é o lucro, né, que você vai receber, que vai aumentar o seu patrimônio. E vai ter a receita de capital, que foi a venda da ação, ou seja, você está vendendo aquele ativo que você tem na sua conta, ou seja, você não vai estar aumentando o seu patrimônio. Então, acho que a venda de ação serve como um exemplo aí para diferenciar a receita corrente e a receita de capital. A mesma coisa quando o governo vende títulos públicos e o investidor recebe no final do período o rendimento, né, e o principal. Ou então quando o governo obtém recursos por meio de uma operação de crédito, um empréstimo, junto a um organismo internacional, ele vai ter à sua disposição os referidos recursos em caixa. Porém, ele vai ter também a obrigação de pagamento da dívida constituída com o empréstimo. Então, tudo é uma questão aqui, né, nessa classificação, de olhar para o patrimônio, para o aumento ou não do patrimônio líquido do governo. Ainda nessa classificação, né, detalhando mais essa classificação, a gente viu primeiro a categoria econômica, ou seja, a receita de corrente ou de capital, depois a origem daquela receita, essas origens, e, em terceiro lugar, a espécie da receita. Então, é um nível de classificação vinculado à origem, que permite qualificar com maior detalhe o fato gerador de ingresso de tais receitas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma receita tributária, ela é uma receita de categoria corrente, a origem é o tributo, e a espécie pode ser o fato gerador daquele tributo, ou seja, pode ser um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria. Nessa tabela aqui é um exemplo de todas as contas das receitas correntes e de capital. Então, aqui a gente tem primeiro a receita tributária, que seria, né, primeiro a categoria econômica é a receita corrente. Então, quando você entra lá nas contas do governo, existe exatamente essa planilha aqui com todas as receitas discriminadas dessa forma. Então, nas receitas correntes, primeiro a gente tem a receita tributária,
que é o número 1, que podem ser em espécies, impostos, taxas e contribuições. Então a gente vê aqui, né, existe uma numeração para cada espécie, para cada categoria de receita. Então, por exemplo, se é uma receita 1.12, significa que é uma receita corrente, 1.1 é uma receita de tributo e da espécie do tipo taxa. Então é simplesmente uma forma de classificar para facilitar a contabilidade. Então a gente tem, em segundo lugar, as contribuições, que podem ser as contribuições sociais, como o PIS, o PASEP, a COSIP sobre o faturamento, as contribuições econômicas e contribuições de iluminação pública. Em terceiro lugar, né, como origem, a gente tem a receita patrimonial, e aí tem uma série de receitas patrimoniais, imobiliárias, valores mobiliários, ou seja, ações e títulos, né? Concessões e permissões são receitas patrimoniais, né? Ou seja, resultantes da exploração de um patrimônio que o governo tem. Compensações financeiras, exploração de bens públicos, cessão de direitos e outras. As receitas agropecuárias, que podem ser vegetal, animal ou outras. Receitas industriais, então indústria mineral, indústria de transformação, de construção. Receitas de serviços e receitas oriundas de transferências correntes. Então, quando os governos transferem parte dos seus recursos na partilha, né, de impostos, existe um percentual que o governo tem que transferir para o governo federal e para o governo municipal, por exemplo. Então, são esse tipo de receita. E na planilha seguinte, a gente tem aqui as receitas de capital como categoria econômica. E aí, em primeiro lugar, tem as operações de crédito como origem. Então, as operações de crédito é a colocação de títulos públicos. E aí, como espécie detalhada dessas operações, a gente tem as operações internas, que é com o mercado interno, e as operações externas. Em segundo lugar, a alienação de bens, que, como a gente falou, é a venda de bens móveis e bens imóveis. Em terceiro lugar, a amortização de empréstimos feitos a terceiros, e que o governo recebe. Transferências de capital e outras receitas de capital. Mas não é muito importante também vocês saberem detalhadamente cada receita dessas, tá? Mas para vocês entenderem qual é o objetivo de cada classificação. E as classificações básicas, né? As receitas básicas. E por fim, a gente chega nos estágios da receita pública. Tanto a receita quanto a despesa, elas têm determinados estágios a cumprir ao longo do processo. Então, no caso das receitas públicas, o primeiro estágio da receita é a previsão daquela receita. Então, na hora da elaboração do orçamento, é a fase em que o governo vai estimar qual vai ser a arrecadação daquele determinado ano. Então, no orçamento público, com base na perspectiva, né, de crescimento da economia, o governo vai estimar quanto de arrecadação de impostos ele vai receber, quanto de arrecadação de contribuição vai receber, arrecadação de privatizações. Tudo isso é elaborado com base em previsões. E a gente sabe que previsões elas são voláteis, né? Elas mudam de acordo com a alteração do contexto econômico. Então, é um trabalho bem minucioso que o governo deve fazer e de extrema responsabilidade, porque o governo tem metas a cumprir, né? O governo estabelece por ano as metas de superávit primário. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia é meta de déficit primário, mas ele estabelece metas a cumprir. Então o governo, com base nessas metas,
ele vai avaliar quais são as receitas que são previstas de entrar no orçamento para saber quanto de despesa ele pode realizar naquele período. Então, quando o governo avalia, por exemplo, uma recessão inesperada, o coronavírus agora gerou uma recessão profunda e uma queda de arrecadação muito grande do governo, né? Porque a produção parou, a movimentação de bens e de pessoas estagnou completamente. Então a arrecadação de tributos diminuiu, a arrecadação de royalties do petróleo, a arrecadação de taxas de serviços diminuiu. Então a fonte de receita pública foi enxugada drasticamente. Então a previsão que se tinha no início do ano do orçamento, ela foi completamente alterada. E quando ela é alterada, a gente vai ver mais para frente no processo de planejamento orçamentário, que existem as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas obrigatórias são aquelas despesas que não podem ser alteradas, não podem ser deixadas de realizar. Então são, por exemplo, as despesas com aposentadoria e o salário dos funcionários. Então, quando a receita diminui, se o governo tem uma grande parte do orçamento comprometido com a despesa obrigatória, vai sobrar muito pouco para a despesa discricionária. O que é a despesa discricionária? Por exemplo, a despesa com infraestrutura, com obras de melhoria, com a construção de hospitais, educação, saúde, tudo isso são despesas discricionárias. Então o governo, quando tem que cortar, ele vai cortar nessas despesas, que apesar de serem discricionárias, são extremamente importantes, né, para o funcionamento do país. E é o que tem acontecido ultimamente no nosso país. Então o governo tem a opção ou de fazer esse corte de despesas, que é o que ele tem feito, ou então fazer reformas que possam melhorar a estrutura das despesas. A gente vai ver isso na próxima aula, que a gente vai falar sobre despesa pública. Então, reformas, por exemplo, a reforma administrativa que o governo está propondo, de reduzir os encargos da folha de pagamentos do funcionalismo público, né? Reduzir, por exemplo, a estabilidade do funcionário público, reduzir salários, enfim, são uma série de medidas polêmicas e que têm sido discutidas. Reformas tributárias também são extremamente importantes para melhorar a composição da receita, que também tem sido discutido, é uma pauta que tem sido amplamente discutida pelo governo. Primeiro, para reduzir a complexidade da estrutura tributária do Brasil, que é o sistema mais complexo do mundo, e que gera, evidentemente, muita ineficiência, né? As empresas têm um custo muito alto de contabilização de todos os impostos a pagar, além de toda a dificuldade de cálculo. Existe a questão da regressividade dos impostos. Os impostos são injustos, muito injustos no país. A gente também vai discutir isso nas próximas aulas. Então isso também está sendo discutido. Uma forma de reduzir a tributação sobre bens de consumo, que vão onerar muito mais a população pobre, né, em relação às pessoas de alta renda, que têm muito mais facilidade em aplicar o seu dinheiro e destinar para outras aplicações que são isentas de imposto, como, por exemplo, o mercado financeiro, né, os dividendos, por exemplo. Enfim, isso é uma discussão que também está sendo feita no Congresso e que melhora, né, tende a melhorar a estrutura de arrecadação do governo. Então, essa parte de previsão é o estágio mais complexo da Receita, pois sofre influência direta
de fatores econômicos, fatores políticos, né? Depende muito de aprovação de projetos e emendas parlamentares, enfim. E tem que ser estudado com muita calma. O segundo estágio da receita é o lançamento, que é a etapa que compreende a verificação do crédito fiscal. Então é quando ele é de fato lançado, né? Aquele crédito fiscal é de fato efetivado. Então é feito o cálculo daquela receita, do imposto, e a identificação do devedor com a notificação. Ou então, não somente o imposto, né? Uma multa, por exemplo, quando você recebe a notificação da multa, que você fez uma infração de trânsito, se você recebe a notificação em casa, já tem lá a identificação do devedor e o lançamento daquela receita nos cofres do governo. E a terceira etapa é a arrecadação e o recolhimento, né, em que são entregues os valores aos agentes arrecadadores ou aos bancos autorizados. Então, nessa etapa, o dinheiro vai estar imediatamente disponível nos cofres públicos. Bom, então eu vou parar por aqui essa aula. O próximo assunto dessa aula seria a gente elaborar um pouquinho melhor a estrutura tributária no Brasil, os tipos de tributo, né, que é a principal fonte de financiamento do governo, mas a gente vai deixar para uma próxima aula para poder ver com mais detalhe essa parte da nossa matéria. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo que a gente abordou hoje, podem me mandar e-mail, entrar em contato que a gente conversa. Obrigada pela atenção, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.